Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Estamos no quarto trimestre com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição número 7, Paulo, o plantador de igrejas. A nossa leitura bíblica de hoje está em Romanos, capítulo 15, versículo 20, para a qual foi dado o seguinte título: Igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. Está escrito assim na palavra de Deus. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Muito bem. Meus irmãos, plantar igreja é uma metáfora que traz a ideia principal de lançar a semente, que é a palavra de Deus. Também pode carregar o sentido de resultado da evangelização, discipulado e formação de obreiros. Então é uma expressão metafórica que carrega esse sentido geral aí, né? Podemos dizer que Paulo executou com nível de excelência essas três atividades. Sem dúvida alguma, ele evangelizou milhares de pessoas em dezenas de cidades, de muitas nacionalidades, de camadas sociais diversas, no poder do Espírito Santo. Paulo buscava pessoas não alcançadas pela mensagem da cruz. Esse é o trabalho de um missionário. Até em cadeias, Paulo evangelizou. Ele está entre os primeiros a anunciar Cristo em prisões. Em Filipenses 1:13 está escrito: De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Já no capítulo 4, versículo 22 da mesma carta, diz o apóstolo: Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Como podemos ver aí, Paulo evangelizou em cadeias também, né? Paulo era um grande evangelista, um missionário que era. Mas Paulo não apenas ganhava almas, ele também discipulava e ensinava os crentes. Haja vista, por exemplo, né, cartas que ele escreveu, como 1 aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, etc. Né? Nessas cartas aí, quando os irmãos leem, os irmãos percebem que lá Paulo ensinou, por exemplo, sobre o casamento, sobre o relacionamento entre os crentes, sobre a questão do jugo desigual, ensinou sobre a ceia, né? Ensinou sobre a ressurreição. Um dos principais doutrinadores sobre a ressurreição é Paulo, né? Ele ensinou sobre como que Deus formou a igreja, de onde que veio a igreja. Ele ensinou sobre como que é viver depois da conversão, né? Ele ensinou sobre a obra sacrificial de Jesus, lá em Filipenses 2, o plano, o plano de Jesus se humilhar em nosso favor. Ensinou sobre nós esperarmos algo do céu, enfim. Paulo ensinava, discipulava. Podemos também fazer menção do trabalho para o qual Barnabé o havia convidado para realizar em Antioquia da Síria, conforme o relato de Atos 13. Além da evangelização de milhares de pessoas e do discipulado, o apóstolo também formava obreiros. Os irmãos reparem, ao ler os livros, né, as cartas que ele escreveu, assim como o livro de Atos, né,
ele sem dúvida formava obreiros, do que são exemplo Timóteo, Tito, Erasto, o médico Lucas, os presbíteros de Éfeso, etc. É por isso que se diz com segurança que Paulo foi o maior missionário enviado por Cristo. Em relação a todo esse trabalho do apóstolo, ele fez isso onde Cristo não era conhecido até então. Paulo não era pescador de aquário, como se diz popularmente entre os evangélicos. Pelo contrário, o trabalho dele se notabilizou por fazer Cristo conhecido onde a mensagem evangélica ainda não estava presente. Um exemplo evidente disso ocorreu no Areópago, conforme o relato de Lucas em Atos 17. Paulo viu toda a idolatria dos atenienses e, aproveitando esse contexto sociocultural, o doutor dos gentios levou Cristo àquele povo. Diz a palavra de Deus: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também, olha só, um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, meus irmãos, reparem que a mensagem da cruz foi anunciada aos gregos. Para a glória de Jesus Cristo, houve conversões de almas. Você lê, por exemplo, Atos 17:34, você vai ver ali o resultado dessa evangelização, onde Jesus não tinha sido proclamado. Sim, Paulo amava a mensagem da cruz e até morrer ele a proclamou. Em resumo, Paulo levou pessoas a Cristo e as edificou na palavra de Deus. E os seus alunos, professor? Já são discípulos de Cristo? Eles têm certeza da salvação deles? Professor, leve seus alunos a Cristo, como Paulo levou milhares de almas ao Senhor. Amém.